Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, sobre aqui agora a vida de Abraão, E agora vamos dar continuidade aqui, que depois que ele chegou da luta contra os reis lá, que tinha levado Ló e sua família, o pessoal de Sodoma preso, Ele vai dar continuidade aqui, na história de Abraão, Aí no 15, verso 1 diz assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então aqui o Senhor está dizendo para Abraão que ele é o escudo, ele é que protege, ele é que guarda Abraão em todos os seus caminhos. É ele que está guerreando as guerras de Abraão, ele que está fazendo tudo por Abraão aqui, porque ele é o grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar? Fez uma pergunta para Deus, irmão? Como a gente também muitas vezes fazemos as perguntas a Deus, Senhor, isso, aquilo, me dá isso, me dá aquilo, que dia que o Senhor vai me dar aquilo e tal, Então Abraão também perguntou, que dia que o Senhor ia dar para ele alguma coisa, Não citou coisas ainda, mas ele pediu algo, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então ele disse que não tinha filho, ou seja, ele estava querendo, de Deus, um filho, porque ele não tinha, o mais próximo dele que tinha na casa dele era o mordomo, o Eliezer. E disse mais a Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então aí ele estava falando que não tinha filho, que os da casa, os servos dele ia ser o herdeiro dele, porque o Senhor não deu condições dele de ter filhos, que a mulher dele era estéril, como todos sabem que Sarai era estéril, Então ele veio aqui, o Senhor veio falando com ele e ele falando com Deus, E disse mais a Abraão: Eis que não tenho semente, meu herdeiro será o meu servo, Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: olha aí, veio a palavra do Senhor: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que te será gerado, esse será o teu herdeiro. Aí Deus está falando para ele que vai dar um filho para ele, da coxa dele, Que ele vai gerar um filho, E aí Abraão acreditou, Porque Abraão era um homem de Deus, um homem que tinha fé, Realmente ele tinha muita fé e ele acreditou que ia ser pai, Só que ele não sabia como, É uma coisa que tem hora que acontece na vida da gente, que a gente não sabe como. O Senhor fala que vai fazer isso na sua vida, você olha para um lado, para o outro, olha para frente, olha para trás, como será que vai ser, E lá na frente a gente vê que o Senhor realmente fez, Assim vai ser na vida de Abraão, O Senhor vai fazer na vida dele. Ele, às vezes, fica a dúvida, Sarai duvidou, tudo, mas o Senhor fez. Porque o Senhor não é como nós, Que às vezes falamos uma coisa e não fazemos. Se Deus fala que vai fazer, Ele faz. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Se é que pode contar, Porque quem é que pode contar as estrelas do céu? Eu já fico às vezes admirando as estrelas ali, Mas não tem como contar, porque são muitas, não tem jeito de contar. E o Senhor falou para Abraão para ele ir lá e contar as estrelas, se ele pudesse contar, Então ele disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra, para a herdares. Então aqui o Senhor está dizendo que ele tirou de lá para dar essa terra, que ele ia fazer, que ele ia dar, E não ia dar para um homem que ia acabar, porque se ele não tivesse filho, ia acabar a descendência dele ali. Então tinha que ter uma continuidade, Então Deus não ia deixar ele sem herdeiro, E disse ele: Senhor Jeová, como sabereis que hei de herdá-la? Ele já fez uma pergunta para Deus: como saberei que hei de herdar a terra que o Senhor está dizendo que vai dar para a descendência dele,
Aí ele não sabe como ele vai saber, ele quer saber como ele vai entender, né? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um cordeiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho, né? E ele pegou, né, a cabra, a bezerra, os pombinhos, e foi para o local que Deus determinou, né? Para fazer ali o holocausto, né? Porque naquela época se fazia os holocaustos, né? Para Deus, né? Queimavam um bezerro, queimavam uma ovelha, um cordeiro, né? Até os pombinhos, né? Ali era um meio de uma proximidade com Deus, né? E trouxe-lhe todos esses e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, os enxotava, né? Então ele colocou ali, fez aquele ritual, né, que eles faziam, colocavam um animal de frente do outro, né? Porque ali simbolizava as duas partes, né? As duas partes ali do concerto, né? Então Abraão ficava de um lado, né? E a outra pessoa que estivesse fazendo o concerto com ele ficava do outro. No caso ali, Deus, né? Mas no caso ali que eles ficavam ali, né? E aí as coisas ficavam no meio, né? Eles ficavam de um lado do outro e eles passavam no meio, um para lá e outro para cá, para poder fazer o concerto, quando eram 2 pessoas normal. No caso ali, ele pôs as 2 partes, né? Uma de um lado, outra do outro, e Deus passou no meio, né? Para dar, como é que fala? Para dizer assim, para poder confirmar, né, o concerto que o Senhor estava fazendo ali com Abraão, né? E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele, né? Quer dizer, que é um sono total, pesado mesmo, que era total, ele não conseguia, né, ver nada. Então disse a Abraão, saibas, é certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-usar, afligi-lo-usar 400 anos. Então aqui ele estava falando, né, que o povo, os filhos de Abraão, né, a descendência de Abraão, antes de habitar aqui, nesse lugar que Deus está dando aqui para Abraão, nesse conceito que ele está fazendo, que está dando para ele, mas antes disso, eles iam, né, peregrinar numa terra estranha, numa outra terra, né, que no caso é o Egito, né, que eles foram para o Egito ali depois e ficaram lá 400 anos. Aí depois de 400 anos que Deus ia chamar para eles virem e habitar nesse local aqui, né, que é a terra prometida, né, que Deus está aqui fazendo um concerto com Abraão, né, e confirmando isso aqui que ele já tinha prometido a Abraão há dias atrás, né, há anos, não sei. Mas também eu afligirei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda completa. Então aqui está dizendo, né, que as sementes, que não está completa ainda o tempo, né, dos amorreus. Então o povo ia para o Egito, né, fugindo da fome, foi a causa que vai falar mais na frente, né? Eles foram para o Egito, lá no Egito eles ficaram 400 anos, eles foram livres, depois passaram a ser escravos e lá eles ficaram escravizados. Mas o Senhor está prometendo que eles vão sair de lá com grande fazenda, ou seja, com muitos bens, né? E o Senhor ia punir aquele homem lá que escravizaram ele. E eles iam vir para cá para poder, né, habitar na terra prometida, né? Que aí já teria completado, né, o tempo dos amorreus, o pecado dos amorreus já tinha completado, né? Então aí o Senhor ia dar para eles, né? Mas não era de mão beijada, irmão, porque Deus não dá nada para a gente de mão beijada, não. Deus nos dá a ferramenta, Deus nos dá o meio. Deus não chega aqui e faz, Deus não faz mágica, não. Deus faz milagre. Então nós temos que entender
que Deus não vai chegar aí e derramar aqui um monte de dinheiro pra gente, um monte de vaca, de boi, de coisa, não. Deus vai criar meios para você adquirir, né? Conforme ele está dizendo aqui, né? Quando ele falou que vai dar essa terra aqui para eles, eles até pensaram que ia chegar lá e achar a terra desocupada, tranquilo. Não, chegou lá, tinha um povo lá, né? Os amorreus. Só que o pecado dos amorreus já tinha chegado às narinas de Deus. Aí Deus lutou a guerra deles. Eles lutou lá sem muitas condições, sem armas, sem coisa, e venceu todas as batalhas. Perdeu uma lá porque eles pecaram lá e perderam uma batalha, mas a não ser aquela de Ai lá, a primeira guerra de Ai, todas eles venceram, porque Deus estava lutando a guerra deles, né? E com nós aqui, irmão, não é diferente. Deus luta a nossa guerra. Se Ele promete que vai te dar, eu vou abrir uma porta de emprego. Você olha para um lado, para o outro, você não vê como, mas Deus faz, porque Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de todas as coisas. E Ele pode todas as coisas, né? Então Deus não tem nada difícil para Ele, não tem nada que Ele não possa fazer. Ele pode todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono do ouro e da prata, tudo que tem no mundo é dele, foi Ele que criou, foi Ele que fez, né? Então para Ele não tem dificuldade. Tem a dificuldade de nós acreditar, né? De nós viver uma vida com Deus reta diante dele, aí nós temos essa dificuldade, mas para Deus nada é difícil não, hein? Então aqui ele diz aqui, né? Aí Deus faz aqui um pacto com Abraão, né? Deus fez um pacto com ele aqui de novo, né? Deus faz um pacto com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades, né? Então, depois de tudinho, houve esse fogo aqui que passou por aquelas metades, né? Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a sua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E darei nas tuas mãos o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e o Refaim, e os Refaim, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Ou seja, todo aquele povo que habitava ali na terra de Canaã, né? Deus estava ali dando em concerto, né? Num pacto aqui com Abraão, estava dando para a semente dele, que ia ser depois de 400 anos depois, né? Que ia passar ali, Abraão ia ficar ali um tempo, ia morrer, né? Ia surgir os filhos deles, né? Os filhos deles ia até chegar, né? A descer para o Egito para se livrar da fome, que Deus criou ali um homem, né? Para poder descer ao Egito, que foi José, para poder lá levar o povo e lá eles ficar livre um tempo, né? E depois o rei lá, o faraó, escravizou o povo. Eles ficou 400 anos, mas Deus deu, né, para eles, falou para eles que ia tirar eles de lá, né, com um braço forte, né, e com grandes riquezas, né. E a gente sabe que os filhos de Israel, né, saiu do Egito com muita riqueza, porque o Senhor tocou no coração deles para dar os vasos de ouro, de prata e muita coisa, e eles saíram de lá ricos, né? Muito bem de situação, porque o Senhor prometeu, como se eles trabalhassem lá esse tempo todinho, né, debaixo de chicote, né, nos fornos, fazendo tijolo, construindo as cidades, não era justo eles saírem de lá sem nada, né? O Senhor colocou no coração deles lá para dar as riquezas para eles. Eles saíram de lá com grande riqueza, realmente com uma grande riqueza, e vieram para tomar posse do que Deus já tinha prometido aqui a Abraão, né? A terra prometida. Terra prometida, que foi prometida muito antes, né? Foi prometida a Abraão em vida ainda, né? E aí, depois de 400 anos, né? Deus levantou Moisés, todo mundo conhece a história, né? Levantou Moisés para tirar o povo de lá. E eles saíram de lá, né? Com grande riqueza. E vieram, né? Mas no meio da estrada houve muitas coisas, né? E eles demoraram um pouco a chegar, mas chegaram e tomaram posse. Na batalha, na espada, na guerra. Eles expeliram aquele povo da terra e habitou no lugar deles. Porque o Senhor
estava guerreando as guerras deles, conforme diz, né? Então aqui terminamos o capítulo 15, né? Eu quero ficar por aqui nesse estudo, né? Quero pedir a vocês que nos ajudem, né? Que compartilhem, que dê um like, que inscreva no nosso canal e nos ajude. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.